Olá, meus queridos, prazer. Estamos novamente aqui trazendo mais uma abordagem, uma observação a respeito do nosso Senhor Jesus Cristo, o seu comportamento, a diferença, né, que nós estamos trazendo aqui nessa série Imite a Jesus Cristo. E aí eu quero convidar você, que talvez ainda não tenha assistido, né, todos os vídeos ou nenhum deles, dessa série Imite a Jesus Cristo. Eu vou colocar aqui na descrição do vídeo, vai estar aí o link da playlist, e aí você vai poder assistir todos os vídeos dessa série, onde nós estamos abordando aqui as qualidades de Jesus, a forma amorosa como ele tratava as pessoas, né? O seu interesse genuíno pelas pessoas, a diferença entre Jesus e os seus opositores, os fariseus, saduceus e outros. E aí mais um exemplo, né? Já abordamos nos outros vídeos como os fariseus implicavam com Jesus, como eles ficavam pegando no pé. Ah lá, ele curou alguém no sábado. Ah lá, ele está pegando grãos, né? Colhendo grãos no sábado. Olha só o que ele está fazendo. Está conversando com a mulher, qualquer coisa. Está comendo com um pecador. Ah lá, ele está almoçando na casa de um cobrador de impostos. Tudo que Jesus fazia, de um modo geral, era observado pelos seus opositores, e eles que tentavam usar, né, qualquer coisa que Jesus fizesse para o incriminar, para difamar, para tirar os méritos do ensino de Jesus, para tentar descredibilizar o seu ensino para as pessoas, né, de um modo geral. E não foi diferente aqui na sequência da nossa análise, em Marcos capítulo 2, dos versículos 18 ao 22, e eu vou ler aqui. Eu estou lendo, né, para benefício da maioria dos irmãos que acompanham aqui o canal, que são ex-membros da organização Torre de Vigia. Então na época nós utilizávamos muito a tradução do Novo Mundo. Então na maioria das vezes eu leio aqui direto na tradução do Novo Mundo, que deve ser que você tem em casa, mas eu coloco na tela aqui a versão King James, que é a que eu tenho instalada no meu celular. Bem, salvo outra referência que talvez eu faça, aí eu cito, né? Se eu lembrar, eu cito. Estou usando aqui a João Ferreira de Almeida e tal. Caso eu esqueça, me perdoe, mas você veja, tenta ver a ideia do texto, principalmente. Marcos 2, do 18 ao 22, perceba aqui a preocupação dos fariseus, que eram os principais opositores de Jesus, a preocupação deles com detalhes minuciosos da lei, de forma mesquinha. Olha o que eles dizem. Marcos 2, do 18 ao 22, diz assim: os discípulos de João e os fariseus praticavam o jejum. Assim, aproximaram-se de Jesus e lhe perguntaram: por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus praticam o jejum, mas os seus discípulos não praticam o jejum? Então, Jesus lhes disse: o jejum era algo, né, prescrito na lei, estava lá. Havia, né, as orientações lá nas leis dadas a Moisés com respeito ao jejum. Mas o jejum tinha um objetivo, e nós vamos ver. Aí eles perguntaram para Jesus, e Jesus respondeu então. Versículo 19. Então Jesus lhes disse: será que os amigos do noivo têm motivo para jejuar enquanto o noivo está com eles? Enquanto eles têm o noivo consigo, não podem jejuar. Mas virão dias em que o noivo será tirado deles, e então naquele dia jejuarão. Ninguém costura um remendo de pano novo numa roupa velha. Se fizer isso, o remendo do pano novo repuxará a roupa velha, e o rasgão ficará pior. Também ninguém põe vinho novo em odres velhos. Se fizer isso, o vinho arrebentará os odres, e tanto o vinho como os odres serão perdidos. Mas põe-se vinho novo em odres novos. O apóstolo Mateus faz no livro de Mateus, né, Mateus 9, do 14 a 17, uma narrativa bem semelhante a esta que Marcos faz aqui. Percebeu a implicação deles? A implicância? Eles viram os discípulos de Jesus não praticando o jejum como eles praticavam. Como é que eles faziam, né? E Jesus abordou isso. Qual era o costume dos fariseus? Por quê? Como é que eles sabiam que os discípulos de Jesus não praticavam o jejum? E aí nós lembramos das palavras de Jesus em Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6, no Sermão do Monte, Jesus disse assim, ó. Cadê?
Perdão, não é no capítulo 6, não. É de Mateus. É no relato paralelo. No relato paralelo, vou colocar aqui na tela. Mas Jesus diz, dentre outras coisas, chamando atenção para os discípulos, para os seus ouvintes no Sermão do Monte, quando ele fala da questão dos hipócritas que faziam as coisas para se aparecer para os outros. E aí ele diz aqui, ó, entre outras coisas, que dá para ter uma ideia. Tome cuidado para não praticar sua justiça diante dos homens a fim de serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão a recompensa do Pai que está nos céus. Aí ele fala aqui, ó, portanto, quando você der algo ao pobre, não toque trombeta diante de si, como fazem os hipócritas nas sinagogas, nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Ele já tem sua recompensa. Quando der algo ao pobre, não deixe que sua mão esquerda saiba o que a sua direita está fazendo, para que suas dádivas fiquem em segredo, e então o Pai, que observa em secreto, o recompensará. Também quando orarem, não sejam como os hipócritas, pois eles gostam de orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Digo-vos a verdade, ele já tem plenamente sua recompensa. Mas quando você orar, entre no seu aposento que está reservado, depois de fechar a porta, ore a seu Pai que está em secreto, então o Pai que observa em secreto o recompensará. Quando orar, não diga as mesmas coisas, tá? Não sejam como eles, porque o Pai sabe do que vocês precisam. E aí ele ensina a oração do Pai Nosso, né? Aí no 16, que é o capítulo 6, versículo 16, esse é que eu queria chamar a atenção. Quando jejuarem, parem de ficar com o rosto triste como os hipócritas. Essa era a diferença, né? Os fariseus, quando eles praticavam os rituais da lei, eles gostavam, como nós já citamos, de se mostrar para os outros. Eles botavam aqueles filactérios no braço esquerdo, na testa, grandes, né? Aquelas caixinhas de texto, aumentavam as franjas das roupas, que demonstrava a sua santidade, sua devoção a Deus, né? E quando eles jejuavam, quando faziam dádivas, eles gostavam de fazer isso em praça pública para todo mundo ver, igual hoje alguns fazem, né? Quando vai lá dar uma oferta e tal, alguns gostam de filmar, botar nas redes sociais e tal. Não que necessariamente em todas as vezes você vai conseguir fazer isso sem que ninguém veja. Vai ter momentos que você vai fazer alguma coisa de bom para alguém, que você vai fazer uma boa ação e alguém vai ver, talvez alguém vai até filmar. Mas a intenção, né? A intenção é qual? É se aparecer? Esse é o ponto que Jesus está dizendo aqui. E não era diferente quando eles oravam, né? Eles iam para as ruas para se exibir, gritar, chorar, fazer aquela coisa, meu Deus, será que tem alguém olhando? Né? Nada disso. Jesus diz, vá até o quarto que está em secreto, lá você ora ao Pai. A oração é para o Pai. Não é para fazer um teatro para as pessoas verem, para dizer, como ele é devoto, como ele tem fé, como ele é um homem espiritual. Nada disso aí. Jesus também orava em público. Jesus também fazia isso em público e fazia dádivas em público. Mas como Jesus fazia isso? De uma forma generosa, genuína. Era para ajudar as pessoas, não é para se exibir, para aparecer. O que significa que também não é errado você fazer oração em pública, nem em praça, nem na rua, nem onde você estiver. Mas a motivação é para se exibir. Esse que é o ponto que Jesus está falando. Na questão do jejum não era diferente. No 6,16 ele diz assim: quando jejuarem, parem de ficar com o rosto triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto para que os homens vejam que estão jejuando. Digo a vocês em verdade, ele já tem plenamente a sua recompensa. Mas você, quando jejuar, ponha óleo sobre a cabeça, aquela aparência de limpo, né, de fresco. Lave o rosto para que os homens não vejam que você está jejuando, mas somente o seu Pai, que está no secreto, saiba. Então o seu Pai, que observa em secreto, o recompensará. A implicância deles era essa. Mesmo que os discípulos estivessem jejuando, eles não tinham a aparência de quem estava, mas o fato aqui é que eles não estavam e Jesus explicou o porquê. O motivo do jejum era expressar tristeza, né? Era demonstrar um lamento. Geralmente era assim, né? Lembra lá no livro de Esther, quando houve foi promulgada a lei lá por Amã para dizimar todos os judeus, e aí Mordecai e Esther promoveram entre os judeus um jejum. Eles se vestiam de serapilheira, lançando pó sobre as cabeças, que era uma expressão de lamento, de tristeza, e jejuavam. Então o jejum era para expressar tristeza. Mas eles tinham motivo para tristeza se o rei, que é o noivo, né,
estava ali junto com eles. Jesus estava ali, o próprio rei, o representante do reino de Deus. É isso que Jesus está falando. Eu não tenho motivo para jejuar, mas quando eu for, aí sim, talvez eles tenham, mas no momento eles não têm. E o objetivo do jejum, citado lá em Isaías 58, do 1 ao 14, o objetivo do jejum não era para que as pessoas ficassem em rixas, brigando, fazendo o jejum agradável para Jeová. Ele cita lá em Isaías 58, 1 ao 14, o jejum que agrada a ele era aquele onde você solta as cordas da maldade, desata as correias do jugo, liberta os oprimidos, você se lamenta para poder perdoar os seus agressores, seus ofensores, para você fazer uma espécie de, digamos assim, de limpeza espiritual, onde você tira todas aquelas coisas que estão pesando sobre você, as dívidas que as pessoas talvez tenham sobre você, você deixa para lá. O jejum é para te levar a mente ao Pai, para que você possa pedir perdão a Ele, assim como você está disposto a perdoar aqueles que lhe ofenderam. É esse o jejum que agradava a Ele. Não era para só passar fome, não era para isso, mas era para você concentrar toda a sua mente, todo o seu corpo para aquele objetivo. Então eles objetam ali que eles jejuam, mas os discípulos de jejum não. E eles jejuavam com o objetivo de expressar arrependimento de pecados. Às vezes, nós cometemos pecados, ficamos lamentando por alguma coisa que nós fizemos contra alguém ou contra o Pai, e aí nós lamentamos isso. O jejum servia para isso também. E aí Jesus pergunta, podem os companheiros do noivo jejuar enquanto o noivo está com eles? Enquanto tem o noivo com eles, não podem jejuar. Eles não tinham motivos para esse jejum, que era simbólico, representava o nosso pedido de perdão em nome de Cristo, porque Jesus morreu pregado no madeiro para nos redimir. Então é ressaltado aqui, é trazida a atenção deles, o que Jesus fala, que velhas instituições não podem conter. As doutrinas antigas, as normativas antigas não podiam explicar, ou tentar, talvez, justificar um fato que ali estava sendo evidenciado. Jesus é o noivo e nele a festa celeste já começou. É como se Jesus estivesse ali já celebrando o seu noivado, o seu casamento com a igreja. Então, se Jesus fosse como os fariseus, ia exigir dos seus discípulos que eles jejuassem para se exibir, que eles fizessem dádivas para se amostrar, que eles fizessem orações fantásticas, inesquecíveis, para que as pessoas pudessem glorificá-los. Mas os discípulos de Jesus seguiam o exemplo perfeito de Jesus, como ele diz em João 13, versículo 17, João 13, 15, ele diz: assim como eu fiz, façam, deixei um modelo para vocês seguir. E em 1 de Pedro 2, versículos 21 adiante, diz que Jesus deixou as pegadas, para nós seguirmos o modelo perfeito, para nós seguirmos de perto os seus passos. Então é o exemplo de Jesus que nós queremos seguir, não é o exemplo dos fariseus, daqueles adoradores hipócritas que na verdade tinham uma fachada de adoração para ganhar atenção para eles. Não, o verdadeiro adorador adora o Pai em espírito e em verdade, faz suas dádivas aos outros de forma genuína porque quer fazer o bem, não para ganhar glória, nem mérito, nem aplausos de ninguém. O Pai está vendo. É a aprovação do Pai que nós buscamos, não de pessoas. Por isso que Jesus não aceitava a glória de homens. Ele não queria que o brilho dele fosse em termos humanos, em conceitos terrenos. Ele queria a aprovação que viesse do Pai. As pessoas poderiam até o aprovar, mas porque ele estava sendo aprovado pelo Pai, não em conceitos terrenos ou humanos. É nesse sentido que Jesus não aceitava a glória de homens. Nós devemos glorificar Jesus, devemos honrá-lo, mas essa honra e glória é para honra e glória do Pai. Entende a diferença? Portanto, vimos aqui mais um exemplo de como Jesus era muito diferente dos fariseus, deixando assim um modelo maravilhoso para nós seguirmos. E o que aprendemos então nesse vídeo? Nessa consideração, na verdade aprendemos na Bíblia, Não, o vídeo aqui foi só uma transmissão, nem de mim, nem do vídeo. Aprendemos da Bíblia que
as coisas que nós queremos fazer ou devemos fazer seguindo a Jesus devem ser de forma genuína. Devemos fazer isso porque amamos servir a Cristo. Fazemos o bem às pessoas porque amamos as pessoas, amamos o próximo como a nós mesmos e queremos agradar o Pai. Não fazemos isso para ganhar holofote, para ganhar medalha, para ganhar prêmios. Se as pessoas nos elogiarem e tudo mais, vão ser apenas consequências, mas essa não é a nossa busca primária. Fazemos orações, podemos fazer oração em público, nas praças, no trem, onde for, mas jamais para se exibir, para aparecer, para dar às pessoas a impressão de que nós somos devotos ou espirituais. Se elas acharem isso, pode ser em consequência da nossa devoção, mas não deve ser a nossa busca primária. Esse é um breve lembrete, né, importante para aqueles que querem seguir a Cristo, o único caminho para a salvação. Como Jesus diz, e nós lembramos, Ele é o único caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por meio de Cristo, Jesus, o nosso Rei. Foi um prazer considerar com vocês mais esse breve vídeo aqui. Aguarde então os nossos próximos. Até lá!